Oi, pessoal! Estou novamente aqui para conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar sequência aí nossos vídeos de dicas sobre a utilização do software Eagle. Uma dica interessante que eu tenho aqui para vocês hoje é sobre a utilização de vias como um elemento para você diminuir a impedância entre os dois lados da placa, né? Então, muitas vezes, existem aqueles profissionais que acabam criando planos, né? Por exemplo, planos de GND, tanto no top quanto no bottom, e eles pegam e utilizam vias para fazer a interconexão entre os dois lados, tá? E assim diminuir essa impedância aí que pode acabar existindo aí pelas características construtivas da placa, perfeito? Então isso é uma coisa muito comum. Eu já até cheguei a falar em alguns outros vídeos que você poderia fazer isso utilizando aquela biblioteca WirePad, colocando isso lá no esquemático e depois inserindo, né, ela já sendo revertida aqui para o circuito. Porém, existe uma outra forma que eu acredito ser um pouco mais fácil, tá? E que vai auxiliar, acredito vocês, a ter um desempenho maior aí no desenvolvimento de projetos de vocês. Que é o seguinte, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês isso. Então, a gente pode utilizar simplesmente aqui o comando via, tá? Isso aqui diretamente no layout, o comando via, que está aqui. Vou selecionar aqui o comando via. Vou só aumentar aqui um pouco o diâmetro para ficar mais visível aí para vocês. Vou mudar aqui o tipo, né? Vou deixar aqui ela arredondado, ok? Então tá aqui a via e vou inserir aqui então essas vias aqui no meu projeto, certo? Será que já conectou automaticamente ao meu GND? Vamos dar uma olhada. Vamos clicar aqui no comando Rat's Nest para ele renderizar novamente o polígono de GND e a gente vai visualizar se houve ou não. Olha aqui, ó. Não houve conexão, tá? Não houve conexão. Então, desta forma aqui, não nos auxiliaria. Pô, Gabriel, mas nós gostaríamos que estivesse conectado ao GND, para a gente poder, então, fazer a funcionalidade que você comentou. Como é possível fazer isso? Muito simples. Basta você, então, renomear essas vias. Então, você vai lá e coloca o nome do sinal elétrico que você quer conectar à via. Por exemplo, no nosso caso aqui, GND. Tá? Então, ó, vou colocar aqui GND. Olha ele já fazendo as interconexões. Olha lá, já fez as interconexões. Se a gente der um Rat's Nest, olha lá, está interconectado. Então, isso daqui já é uma via interconectada ao GND, que você inseriu ela aqui mesmo no layout, sem ter a necessidade de ir lá no esquemático, inserir um WirePad conectado ao GND e depois posicionar ele aqui no seu projeto. Olha que bacana. Outro detalhe interessante, a questão aqui, o padrão dele é vir essas vias sem a questão do thermals. Lembra o thermals, que é aquela pedacinho sem cobres, né, entre os pads e o polígono ali de alimentação, ou o polígono que você está utilizando, para facilitar as questões de soldagem. O padrão para vias, no caso, é esse. Mas, se você vier aqui em Edit, sempre lá nas regras de design, né, Design Rules, vamos encontrar aqui, ó, Supply, peraí. É isso, aqui mesmo, exatamente, olha lá. Supply, Generate Thermals for Vias. Então, se eu quiser gerar os thermals para as vias, eu seleciono aqui, dou um Apply, ok. Se eu der um Rat's Nest aqui, olha lá, gerou os thermals, então, para essas vias. Então, vai do jeito que você costuma trabalhar. O padrão dele é vir sem essa questão. Então, vem aqui, Design Rules, aba Supply, o padrão dele é não gerar o thermals. É esse aqui o padrão dele.
Vou dar um Rat's Nest aqui novamente, ó. O padrão dele é esse. Então, a via vai ficar ali integrada ao plano de terra, sem divisão, sem nenhum espacinho, sem cobre ali na envoltória da via. Lembrando que aqui no meio é um furo, tá, pessoal? Aqui no meio, a gente até colocar aqui o layer de furação, o drills, olha lá. Aqui no meio é furação, tá, pessoal? Então, aí não... Aí não vão confundir, aí é furação mesmo, tá? Vou mostrar aqui novamente para vocês. Aqui, tá ok? Aqui é furação, então aqui vai ter furo, tá? Aí vai ter furo, então não precisem se preocupar com relação a isso. Ok, pessoal? Então era isso, essa era uma dica rápida, uma dica simples que eu queria passar para vocês e mostrar como pode agilizar aí já direto no layout, vocês inserirem essas vias, nomearem elas com o GND e poder já conectar no plano aí, por exemplo, no plano de terra e se for você tem plano de terra nas duas faces, já faz a emenda de uma face na outra e pode estar diminuindo a impedância entre as duas faces da placa, ok? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima dica.